Sejam todos muito bem-vindos, futuros policiais da Polícia Civil do Estado do Paraná. Tenho enorme satisfação de, a partir desse momento, passar a fazer parte da preparação de vocês. Sei que o momento requer novos aprendizados e adaptações na nossa forma de como ver o mundo, mas isso não afetará a garra e a dedicação necessária à aprovação de cada um de vocês. O meu compromisso é apresentar os conceitos exigidos pelo edital do certame, e tenham toda a certeza do mundo que assim o faremos. A contrapartida que espero é o afinco e a busca de vocês pela aprovação nessa tão importante fase da vida que ora vivemos. Ainda que não seja aconselhado ministrar aulas presenciais, nós, professores, não medimos qualquer esforço para levar o melhor do conhecimento até vocês. Cada passo nesse caminho é a consequência da abdicação e de muito esforço. Lembre-se, a dor e as dificuldades são momentâneas. O cargo é para sempre. Assim dizia o nosso mestre William Douglas. E como parte desse nosso primeiro encontro, iremos passar uma análise do tão querido edital, que já está aí. Quer ter o seu nome na relação de aprovados? Então, vamos juntos. Para quem não me conhece, professor Ângelo Castro, vou ministrar Direito Penal e Direito Processual Penal. Então, vem com a gente! Então vamos lá, galera. Agora sim, vamos fazer a nossa análise do edital. Polícia Civil 2020. Analisando o nosso edital, temos, lógico, a confirmação. Nosso edital está publicado. A nossa organizadora é agora a FUNPAR, ok? Cargos e vagas. Estão sendo oferecidos para delegado 50 vagas, investigador de polícia 300 e papiloscopista mais 50, totalizando 400 vagas. O nosso foco principal é exatamente papiloscopista e investigador de polícia. As inscrições vão ser homologadas do dia 4/5 até o dia 2/6 de 2020. E a previsão das provas para 26/7, às 13h30, até julho. Temos bastante tempo para trabalhar, vamos trabalhando com calma, vamos fazer a coisa acontecer gradativamente. E aqueles que lograrem êxito, o resultado preliminar, tanto para investigador quanto para papiloscopista, dia 9 de setembro de 2020. Essa é a nossa previsão do edital. Vagas e remunerações. Uma coisa muito importante que nós temos que prestar atenção é exatamente com relação às vagas. No caso especificamente de investigador de polícia, nós temos Curitiba, 42 vagas para ampla concorrência, 5 afrodescendente e 3 para portadores de necessidades especiais, totalizando 50 vagas. Região metropolitana, 70 vagas total. Interior do Paraná, 180 vagas, ou seja, 300 vagas. E a nossa remuneração inicial é de R$ 5.588,05. Por isso que eu sempre brinco com os meus alunos. Nós temos 5.588 razões, no mínimo, para podermos nos dedicar, para poder estudar, observar as regras do nosso edital. Passamos agora, então, a papiloscopista. Da mesma forma, Curitiba, 10 vagas. Região metropolitana de Curitiba, 10 vagas. Região do interior do Paraná, 30 vagas. E o nosso salário, R$ 5.867 o inicial e 45 centavos. É um bom salário, né, gente? Considerando o grande número de desemprego hoje que assola o nosso país. Então nós temos sempre que pensar de que forma nós vamos trabalhar esse nosso edital. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Quando o pessoal vai prestar o concurso, via de regra, a maioria não quer sair dos grandes centros. E o nosso concurso é regionalizado. E o grande centro, o maior centro que eles chamam, é a cidade de Curitiba. Não tenham dúvidas que vai ser a maior concorrência desse certame. Poxa, Ângelo, e como eu faria? Qual seria a sua opção se você hoje fosse fazer esse concurso? Eu diria para vocês que primeiro eu buscaria as vagas do interior do Paraná. Mesmo porque futuramente há uma possibilidade de remoção, de transferência, ou cargo em comissão. Tudo é possível. O efetivo, o contingente hoje da Polícia Civil do Estado do Paraná, ele é flutuante. Muitos policiais se aposentando,
alguns policiais sendo reformados, outros policiais que buscam galgar novos degraus, né, dentro do serviço público federal, ou mesmo estadual, municipal, mas há uma oscilação no número de agentes. E isso não é só na Polícia Civil, é em qualquer outro órgão estatal. Vamos falar um pouquinho das etapas do nosso certame. Teremos a prova preambular objetiva, que terá caráter eliminatório e classificatório, uma prova de conhecimentos específicos, uma prova de títulos, onde o pessoal costuma ter um certo medo, um certo receio. Vocês não precisam ficar preocupados. É uma prova exclusivamente classificatória. São alguns pontos que vão, digamos, adequar o desempate de alguns candidatos. Praticamente serve para isso. Ok? A prova de rigidez física, que tem um caráter eliminatório. Aí sim, aptidão física também de caráter eliminatório. E o exame de investigação de conduta, que também tem um caráter eliminatório. Então, gente, além de estudar, tem que estar o quê? Focado numa atividade física. Eu sei que o momento é difícil, eu sei que o momento é da gente ficar em casa, da gente não buscar o contato com as pessoas no mundo exterior à nossa residência. Mas nós temos que achar um canto. Qualquer cantinho da nossa residência resolve. Fazer uma abdominal, fazer uma flexão, manter uma rigidez mínima, uma adaptação física. Sabe, procurarmos buscar o melhor de nós mesmos. Exame médico, nós temos que ter uma ideia prévia, temos que fazer algum tipo de exame preventivo. Isso é muito importante. Anualmente é o mínimo que se exige. Não só por uma questão de ter o certame, mas por uma questão também de efetivamente buscarmos uma melhor condição para a nossa saúde. Assim eu penso. Conhecimentos gerais, vamos trabalhar no primeiro momento a questão da prova preambular objetiva. Né? Então, dentro dessa prova objetiva, veja, tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva serão aplicadas no mesmo dia. Ok? Tanto de conhecimento gerais quanto conhecimentos específicos vão compor a mesma prova. Tem um detalhe, língua portuguesa teremos 15 questões, ok? Então vamos ver aqui, nós temos peso 2, totalizando 30 pontos. Da mesma forma, informática, 5 questões com peso 2, vai totalizar 10 pontos. Raciocínio lógico, peso 1. Da mesma forma que nós temos que pensar que as provas de conhecimento, né, direcionado, que envolvem noções de direito administrativo, constitucional, penal, processual penal, legislação penal especial, ainda que seja algo mais direcionado para essa atividade policial, né, nós temos que considerar que, por questão, elas têm peso 1. Todas elas. Mas isso não vale dizer que basta gabaritar toda a parte de português e raciocínio lógico, por exemplo, e informática, que você está tranquilo. Mesmo porque esse não é o pensamento de todo mundo. Vai ter gente, sim, que vai buscar o melhor, vai buscar a excelência. E é isso que eu espero de cada um de vocês. Tá bom? Outro ponto a ser considerado é a questão discursiva. Né? Uma prova de redação que você vai ter que falar, discorrer sobre algo que esteja acontecendo no mundo, um tema atual, tá? E a partir daí eles vão avaliar sua possibilidade de discussão, sua possibilidade de exposição de motivos. É isso que normalmente é avaliado, ok? Com relação à classificação na segunda fase, vamos falar de correção das redações, né? Então a gente normalmente pensa assim, o número de vagas é pouquíssimo. É pouquíssimo se você pensar no primeiro momento. Mas isso é uma coisa que se pensa a médio prazo. Por quê? Porque o último concurso de grande monta que foi feito para investigador e para papiloscopista foi com o edital de 2008 e ocorreu no ano de 2009. Então olha o lapso temporal que nós tivemos sem o concurso. Né? Então, observe só um posicionamento
da planilha que eles colocaram dentro do próprio edital. Por exemplo, investigador de polícia para Curitiba, eles vão para ampla concorrência, eles vão corrigir do primeiro até o 577. Se você optar região metropolitana, vai ser do primeiro até o 782. E se você procurar interior do estado do Paraná, do primeiro até 2040. Gente, é muita redação sendo corrigida, né? É muita possibilidade de ficar no cadastro de reserva. Então pense nisso, nós estamos falando de uma lacuna muito grande, né, sem concurso público. E isso não quer dizer que não vá se repetir. Ok? O último concurso que a gente tem para a Polícia Civil, especificamente, é agora o que ainda está em vigor, que é o de escrivão. E que, por sinal, no dia 17, agora do mês 4, está suspenso por 30 dias em função da pandemia que está assolando o mundo, né? Papiloscopista também da mesma forma, analisando o edital friamente, Curitiba, do 1º até o 170, vai ser corrigido. A redação para a região metropolitana também é 170. Interior do estado até o 510, gente. Então, se você pensar no número de vagas existentes que eles colocam no edital para ocupação imediata, ela é infinitas vezes menor do que efetivamente eles estão propondo a corrigir. Não dá garantia, óbvio, não é direito adquirido. Se você for onde tem 50 vagas, eu sou 51, eu tenho direito a ser chamado porque meu nome está na relação. Isso não existe. Tá? Mas existe a expectativa de direito. Ok? Então, com relação à classificação para a segunda fase, algumas observações. Serão considerados classificados para a correção das questões discursivas os candidatos que alcançarem no mínimo 42 pontos, na soma da prova objetiva, conhecimentos específicos, né, objetiva, e da ordem decrescente, melhor dizendo, das notas obtidas. Então, gente, não adianta ser bom numa coisa só. O importante é que você procure estudar, procure difundir, procure alimentar o máximo de conhecimento possível. E eu sei que tanto o direito penal quanto o direito processual penal são direitos extremamente importantes no dia a dia da vida do policial. Tenho vários alunos que passaram e que conversam comigo até hoje. Eles falam, olha, se não fosse aquela aula, eu ficaria em maus lençóis em determinada situação. Isso faz parte. É assim que o mundo gira. Da mesma forma, também será considerado desclassificado o candidato que tiver nota 0 na prova discursiva, na prova de redação, aquele que não tem uma certa coerência naquilo que escreve, não consegue ter uma interpretação adequada. Acredite, por mais que tenhamos curso superior, não quer dizer que você seja uma pessoa com uma boa capacidade de interpretação. E por falar nisso, dentre as condições hoje que exige o certame, nós podemos dizer que exige um curso superior. Então, seja ele bacharel, licenciatura ou tecnólogo. Da mesma forma, não existe qualquer limitação quanto à idade, diferente, por exemplo, da polícia militar, que ela tem os parâmetros de faixa etária, da mesma forma para as Forças Armadas. Então, são situações que beneficiam aqueles candidatos que já estão com mais um pouco de idade, para poder também merecer, né? Para também fazer por onde o crescimento, seja como pessoa, seja como profissão. Eu acho que é muito importante essas questões, né? Mais uma situação que eu trouxe para vocês é com relação ao edital, como eu falei, 2008/2009. Então nós tínhamos naquela época a organizadora, a COPS, que é da Universidade Estadual de Londrina, diferente da que nós vamos vivenciar agora, que é a FUNPAR, que é a Fundação da Universidade Estadual do Paraná. Então são métodos de abordar diferente, são possibilidades de trazer a questão diferenciada. E até essa adaptação a gente vai procurar trazer para vocês. A título de curiosidade, nós tivemos, sempre perguntam, né? Então é bom a gente comentar. A nota de corte, como foi a nota de corte no concurso de 2009? Então nós temos que para investigador 6,6 pontos, ou seja, a média de 17 acertos em conhecimentos específicos e 16 nos conhecimentos gerais.
Papiloscopistas, 6,8, um pouquinho mais acima, né? 14 acertos nos conhecimentos específicos e 20 nos gerais, né? E, poxa, Ângelo, mas como é que foi o pessoal que ficou dentro da vaga? No nosso caso, se fosse hoje 50, 100, 200, sei lá, para estar participando, ter a garantia, né, de eu estou indo para a segunda fase, mas eu já estou dentro da vaga. Quanto é o ponto mínimo que eu tenho que fazer? Como é a pontuação dentro das provas objetivas? Para investigador, a última se deixa de consolo, 7,4, uma média de 19 acertos para o conhecimento específico e 18 ali no 18, 19 ali nos conhecimentos gerais. E papilo 7,4, então vocês veem que ainda que a média de corte de papiloscopista tenha sido um pouco maior, né? Para estar dentro do número de vagas, aconteceu exatamente a mesma pontuação, só havendo variação com relação aos conhecimentos específicos, né? E os conhecimentos gerais, porque há ainda os critérios de desempate, ok? E a título realmente de curiosidade, nós vamos ver a questão dos primeiros colocados. Investigador, o 01, como a gente fala, né? Ok? 9,6. Acertou 23 nos conhecimentos específicos, né? Das 25 e fechou conhecimentos gerais, 25 gerais. Papilo, 9. A média do primeiro colocado de papilo foi bem menor, mas com 20 acertos nos conhecimentos específicos e também fechando a prova de conhecimentos gerais. Então, gente, a dedicação é enorme e a variação de percentual, se vocês analisarem, para estar dentro da vaga de 19 para 23 ali no caso do investigador, né? E na área de conhecimentos específicos, e ainda entre você fechar a prova ou não, é que a gente vai te colocar numa vantagem de primeiro colocado ou apenas dentro das vagas. Mas não interessa. A nossa função não é torná-los o 01. A nossa função aqui é fazer com que vocês entrem, com que vocês garantam a vaga. Lembre-se, o último colocado no concurso ainda vai ser nomeado e vai tomar posse. Isso é muito importante, independentemente de onde esteja. Por fim, vamos falar um pouquinho da nossa matéria, né? Para investigador e para papilo, exige noções de direito penal, aonde a gente vai abordar a infração penal, os seus elementos e espécies, né? Vamos falar um pouquinho também do sujeito ativo e o sujeito passivo da infração penal, falar de tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade. Vamos trabalhar o erro do tipo, o erro de proibição, situações em que a pessoa, ainda que cometa o ilícito, ela tem uma excludente, ela tem uma possibilidade, ela fez aquilo ali acreditando que estava efetivamente não causando um ilícito, tá? Vamos falar da imputabilidade penal, vamos trabalhar um pouquinho de concurso de pessoas, os agentes, quando eles trabalham de forma concorrentes para a execução, né, de uma infração penal, e vamos trabalhar de uma forma bem tranquila os tipos de crime que está na parte especial da legislação penal, que vai ser crime contra a pessoa, crime contra o patrimônio e contra a administração pública, seja cometida por particulares ou seja ainda cometida por funcionários públicos. E dentro do nosso direito processual penal, das nossas noções, melhor dizendo, de direito processual penal, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o inquérito policial, a notícia crimes, vamos falar sobre os tipos, as espécies de ação penal existente, diferença de jurisdição e competência, vamos trabalhar cada pormenor da jurisdição, quem é competente, qual tipo de justiça é competente para determinados crimes, o que é um juiz competente, como a gente pode arguir a incompetência judicial, né? Vamos trabalhar um pouquinho de prova, né? Algo muito sutil, vamos falar bastante de exame de corpo de delito, a dispensabilidade,
das provas documentais, né, se há possibilidade, se não há, e vamos também permear aquilo que todo mundo gosta de saber, que é a questão das prisões, né, ainda que não seja uma prisão realmente no âmago, né, jurídico, tratando-se de prisão cautelares, vamos falar um pouquinho da prisão em flagrante, prisão preventiva e, por fim, a prisão temporária. Então nós temos bastante material, nós temos bastante encontros, vamos buscar a cada encontro trazer um pouquinho de novidade, vamos atualizando, né, o nosso material na medida que as coisas vão acontecendo. Quero deixar já de antemão um aviso para todos. Nós temos algumas situações que tratam dentro do direito processual penal, tá? Que estava contemplado no pacote anticrime, mas que encontra a sua eficácia suspensa, né, por determinação, num primeiro momento, no dia 24 de dezembro ali, do ministro Dias Toffoli, mas que depois foi convalidada, né, foi ratificada, melhor dizendo, tá, pelo ministro Fux, até que o plenário possa se reunir. Então, eu acredito que nesse momento, determinados conceitos a gente não vai estudar, tá, por essa questão de estar em suspenso a eficácia, né, e que se eventualmente caísse seria com grande possibilidade de recurso, tá ok? Mas isso não quer dizer que ao final do nosso curso de Direito Processual Penal eu não vá fazer as considerações necessárias acerca desse julgado. Inclusive eu devo preparar uma aula falando um pouquinho sobre esse julgado, em que pé que anda, né? Como é que podemos trabalhar caso caia de uma forma, caso caia de outra. Eu acho muito importante, tá bom? Com relação à nossa apostila de direito penal em si, andei fazendo algumas correções, principalmente por conta do pacote anticrime. Estamos atualizando ao longo das aulas, eu vou comentando alguns detalhes que eu acho mais consideráveis, né? E espero a compreensão de todos. Vamos anotando essas considerações aí. E, por fim, é a preocupação que todos nós temos com relação à Covid-19, né? Ao nosso coronavírus, que está amedrontando todo o nosso mundo. Há possibilidade do adiamento desse certame que está previsto para julho? Sim, há. Não digo talvez felizmente ou infelizmente para alguns, né? Mas há essa possibilidade. Então temos que trabalhar dentro dessa possibilidade, haja vista que o Ministério da Saúde, em coordenação com os outros ministérios, pode determinar algumas políticas públicas, né, e que vão refletir exatamente dentro do nosso edital. Para isso, o núcleo de concurso da Universidade Federal do Paraná, que é a responsável pelo certame, a FUNPAR, né, a organizadora, ela está previsto, há uma previsibilidade dentro do próprio edital sobre a suspensão de qualquer das fases desse concurso, né, da Polícia Civil do Paraná 2020, e que eventualmente isso acontecendo vai ser liberado, né, uma convocação para as fases que eventualmente ficarem suspensas, sempre através de um edital específico, com uma antecedência mínima de 72 horas, até para os candidatos se deslocarem, poder verificar essas situações. Poxa, Ângelo, mas eu não sou do Paraná, eu sou de São Paulo, eu sou do Rio, eu sou de Pernambuco, como eu faço? Pois é, uma situação bem complexa, uma situação bem complicada e que infelizmente é o ônus, né, que temos que pagar. Uma outra situação que alguns alunos têm colocado para mim é em relação ao certame da Polícia Civil do Paraná, que vai coincidir com alguns concursos nacionais aí que também vão fazer, principalmente o Distrito Federal. Infelizmente, a gente não vai ter como abraçar o mundo, né? A gente tem que fazer uma opção dentro daquilo que a gente acha que é o melhor para a gente. Tá bom? Fica a minha consideração por todos vocês. Quero de antemão desejar um excelente curso e o meu compromisso gravar pelo menos uma aula semanal, né? Porque tem os outros afazeres da vida jurídica, para que possamos caminhar aí de forma contínua, né, e sempre ombreados, como eu costumo dizer, para
ao final lograrmos o êxito que a gente tanto busca. Tá bom? Meus sinceros agradecimentos e até a próxima aula, que eu acredito que deva ser, vamos iniciar talvez com o processo penal e vamos alternando processo penal, direito penal, processo penal, direito penal, para que possamos ver o conjunto, ver o todo, né? Não adianta também eu querer gravar todas as aulas de direito civil, de direito penal, né? E trabalhar única e exclusivamente os crimes e tudo mais, e você não souber, não ter um conhecimento adequado, né, de como acontece o processo em si. Eu vou dizer para vocês o seguinte, na vivência profissional, né, você tem que ser um excelente processualista e um bom operador do direito material. Se você, dentro da ritualística, se você, dentro do processo, você consegue promover, né, as peças adequadas, no momento adequado, trabalhando as nulidades, trabalhando a forma como o processo deve despender do seu tempo, você tem grande possibilidade de sucesso. Ainda que tenha que fazer uma busca centralizada e constante do direito material. Então, esse é meu ponto de vista, não adianta querer se dedicar só a um. Mas direito processual é muito chato, tem muitas nuances, é decorebinha. Infelizmente, tem muita questão que é decoreba, mas também tem muita questão que é lógica, tem muita coisa de lógica, não é dizer que é decoreba. Direito penal tem muitos detalhes, então vamos ter que trabalhar processos mnemônicos, né, os famosos macetes, como a gente diz, né, que eu não curto tanto trabalhar com isso, mas eu vou tentar ministrar para vocês alguns conceitos em cima disso. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus, tenhamos todos uma excelente semana.